Graça e paz e luz de Jesus, irmãos queridos, irmãos amados. Mais um plante boas obras de tuas mãos, amém? O nosso podcast aqui, para sermos canal de bênção na vida de vocês. Hoje com o nosso irmão, obreiro de missão Edilson, amém? E o nosso convidado especial, presbítero, né? Presbítero Valdir, amém? E aí eles mesmos vão estar se apresentando e dando aí uma saudação para vocês. Amém, irmão Ed? Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Boa tarde, né? Que ainda é tarde ainda. É mais um podcast que estamos começando agora. Temos conosco hoje nosso irmão presbítero Valdir, que ele vai se apresentar e nós vamos comentar um pouco, né? O tema hoje é forte, né? Poligamismo, né? Poligregismo. Poligregismo, é isso. Para poder nós comentarmos junto aí e passarmos para vocês a palavra de Deus. Pois não, irmão Valdir, se apresente, por favor. A paz para todos, estou feliz pela primeira vez estar aqui participando desse trabalho maravilhoso que com certeza irá alcançar muitas pessoas. Eu, por misericórdia, eu sirvo a Deus como cooperador, estou aqui para aprender, né? A início, quando eu entrei aqui, eu adentrei nesse lar, eu disse que eu estou aprendendo. Tenho um canal no TikTok, faço algumas coisas ali, mas aqui estamos para juntos aprendermos coisas importantes e poderosas da palavra de Deus. Glória a Deus, irmão Valdir. E, irmão Valdir, conta, qual ministério o irmão Valdir... Diz com respeito às pessoas que ficam pulando, né, que nem macaco de galho em galho. Eu tenho o prazer e a satisfação, não só eu, mas a minha família, de congregarmos na Igreja Assembleia de Deus do Belém. Congrega há pouco tempo, faz aproximadamente 30 anos no mesmo ministério. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Pode dar continuidade, irmão? Então, irmão, eu queria saber o que é que o irmão acha esse tipo de coisa, né? A pessoa está na igreja aqui, vai para ali, não fica num lugar só. O que é que o irmão acha? A opinião do irmão, pode ficar à vontade, fala aquilo realmente que o irmão sente, que o irmão acha. Olha, para falarmos sobre isso, eu disse até que é um assunto bem abrangente, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que nos dias de hoje, as pessoas em determinados lugares onde foi criado na igreja, ou seja, nasceu no berço cristão, exemplo, a minha filha ela nasceu no berço cristão, congregando na Assembleia de Deus do Belém, e aí para nós chegarmos no resumo do que significa as pessoas estarem pulando de um lado para o outro, ou seja, indo em vários tipos de igreja, procurando aquela igreja certa e apropriada para si, é um assunto um tanto polêmico, né? Por quê? O que acontece? Quando nós criamos os nossos filhos, assim como eu e a minha filha na Assembleia de Deus do Belém, eu não estou no coração dela e nem sempre ela vai trazer para a gente se realmente ela está feliz com as diretrizes daquela igreja ou com a liturgia daquela igreja. O que acontece hoje? Ao meu ver, as pessoas são criadas no Evangelho, dentro de uma igreja, e quando ela cresce, assim como nós não temos mais domínio sobre os nossos filhos depois de grande, a igreja às vezes também não tem o domínio sobre a pessoa. E nem sempre o fato de uma pessoa, é aonde que eu queria chegar, nem sempre o fato de uma pessoa depois de grande, criada dentro de uma igreja, sair daquela igreja e procurar uma outra igreja apropriada para ela, vem a ser pessoas que não têm firmeza e alicerce na igreja que está. Com exceção a alguns, né? Como o nome perguntou, eu termino aqui, e aí nós já podemos classificar pessoas sem firmeza, pessoas que querem buscar benefícios próprios e até se colocam na posição de melhor do que o pastor, ou maior do que o obreiro, e até dizem, né? Se eu tivesse no lugar dele, o trabalho não estaria assim, né? Olha aí, igreja! Eu ouvindo isso aí do irmão, o irmão concorda comigo, mesmo se a pessoa está numa igreja e a pastagem não é boa, tá? E a pessoa quer sair porque está tendo alguns conflitos e a pastagem não está sendo boa, quer dizer, não está sendo ensinado bem da maneira que deveria, e por causa de problemas relacionados à igreja, a pessoa às vezes quer ir para outro ministério.
O que é que o irmão me explica sobre essa situação? Então, a gente não tem como incriminar esse tipo de pessoas, porque nós vivemos, né, numa sociedade, e podemos dizer, num país onde impera o desejo próprio. Existem pessoas, uma boa parte delas, quando decidem a sair da igreja e começam a colocar a culpa nos líderes, o erro não está nos líderes. E algumas pessoas posso dizer que o erro está na pessoa. Porque não existe igreja perfeita. Não existe, podemos dizer aqui, igreja certa, podemos dizer. A igreja, por mais que ela tenha doutrina, ensinamento, né, costumes, usos e costumes, a igreja em si, por mais que ela se trate como uma igreja que vive e que é uma igreja de santidade, a igreja em si não pode ser denominada como certa. Então, o que o irmão me perguntou, eu respondo. Eu imagino que esse tipo de pessoa, algumas delas, podemos dizer, ainda não se converteu, melhor dizendo, não se converteu de fato e de verdade, porque eu tiro isso como base da minha pessoa, né? Eu congrego hoje na Assembleia de Deus do Belém aproximadamente 30 anos e já congreguei no ministério chamado Campo de Perus, que na época era de Madureira, um bom tempo desde que eu me converti. Então, para algumas pessoas, digo eu, pessoas já idôneas, né? Pessoas já, que nem eu assim, cabelo branco. Eita, glória. E já sabe que é a vida. Vai resolver alguma coisa, sair de uma igreja e ir para outra. Algumas coisas, a irmã disse, o obreiro disse, o missionário disse, e a irmã, a esposa que é missionária, podemos assim dizer. Né? Aleluia, algumas Deus. Algumas coisas que a pessoa entende que está errado na igreja dele, quando ele lá chegar numa outra igreja, ele vai sentir bem. Quem não se sente bem, se bem acolhido, né? Mas em todos os lugares, assim como em todas as famílias, em todas as igrejas, há algumas coisas que são os espinhos da carne. Então, sair de uma igreja e ir para uma outra, em alguns casos, digo eu, né? É a solução. Por quê? Porque, veja bem, eu não sei se eu estou estendendo no meu discurso, né? Talvez não temos todo esse tempo para terminar aqui, né? Muitos hoje, eu não sou contra a pessoa procurar aquela igreja que ele se adapta melhor. Né? Por exemplo, existem pessoas que gostam muito da igreja batista, né? A igreja batista tem um culto solene, outros gostam da igreja cristã do Brasil, outros já gostam de igreja pentecostal, né? Conforme a personalidade, não é isso, irmão? Depende da personalidade da pessoa, é sanguíneo, né? São pessoas mais agitadas, outros são mais pacíficos, mais calmos. Isso. Então, o melhor para essa pessoa é procurar uma igreja que ele se adapte, mas nunca crendo que nessa igreja que ele vai estar vai ser mil maravilhas. Eu pergunto para o irmão assim, se a pessoa vai para outra igreja erroneamente, assim, quais são as consequências que acontecem, por exemplo, que ela está na igreja, mas tem aquele irmão que às vezes não quer a responsabilidade, né, que sabe que existe esse lado aí que às vezes a pessoa, como o irmão acabou de falar, de galho em galho, e às vezes está aqui, amanhã está ali e não tem aquela responsabilidade na casa de Deus. Assim, quais são as consequências que pode ocorrer na vida desta pessoa que faz esse tipo de coisa? Olha, veja bem, nós temos que entender que nós vivemos embaixo de cobertura espiritual, né? E eu acredito que o meu mestre espiritual, ou meu guia espiritual, né, é óbvio que é o Espírito Santo, mas existe uma liderança. Toda vez que uma pessoa, ele entende que ele tem que sair de porta aberta, a igreja está aberta tanto para entrar como sair. Entendi, né? Livre, né? E quando essa pessoa decide sair daquela igreja porque ela está colocando a culpa em outras pessoas, e ela vai para uma outra denominação, como já disse, imaginando ser mil maravilhas ali, quando na verdade não é, e ela sai debaixo da cobertura espiritual, da liderança daquela igreja, e até mesmo brigado com o pastor, até mesmo sem que o pastor venha saber que essa pessoa está com raiva dele, porque existe muito dessa forma, né? A pessoa, ninguém brigou com ele, não fez nada para ele. Muitas vezes pode montar na pessoa mesmo, né? Exatamente. A irmã me perguntou, eu respondo. Quais seriam as consequências? As consequências das pessoas, ela não pecaria. Até posso dizer que pode até implicar na salvação, mas diretamente implicar na salvação não. Mas essa pessoa que saiu dessa denominação, né, e foi para uma outra, fora da direção, aí eu já falo fora da direção de Deus, por quê? Porque ele saiu fora da cobertura espiritual desse líder, e imagina que outra pessoa lá vai ter uma cobertura, sendo que ele saiu sem a bênção do seu líder espiritual. Glória a Deus. Mas então o irmão não concorda da pessoa estar
Depende, né? Não Sim. concorda da pessoa estar aqui e estar ali, né? Não, então, é o que eu digo, é um tanto polêmico, não é uma que de estar aqui e ali eu não concordo. Ah, tá. Né? Não concordo, é isso? Então, Tá. a irmã quer falar alguma coisa? Não, pode falar, a irmã vai falar algo. Dentro disso que o presbítero relatou nessa questão de pedir licença, né? Pedir a bênção e tudo mais, né? Então, dentro disso, presbítero Valdir, só para entender assim, como define os que saem baseado em algo certo e os que saem baseado de uma forma em algo errado. Porque eu vejo que pedir a bênção, a partir do momento que a pessoa está ali como uma família, um corpo em Cristo, dentro da igreja, né? Em comunhão, sempre ali, já se torna uma família, né? Então, nesse caso, sim, pedir a bênção, tudo, respeito também com o anjo da igreja e tudo mais, né? Agora, como nós vemos a questão de quando é certo a forma que sai e como é errada a forma que sai da igreja? É um tanto polêmico, porém eu entendo o seguinte, a irmã colocou e abriu uma porta, não, abriu uma janela, não uma porta, porque veja bem, é por isso que eu digo, esse é um assunto bem abrangente. O que nós entendemos? Entendemos que a igreja, ela é composta, ou os membros que congregam dentro de uma igreja é composta de dois povos, né? Um povo que vai subir e um povo vai ficar. Lembre-se da questão das 5 virgens, né? A virgem é louca. Então, assim, na igreja, acredito eu que existe aqueles que vão ficar e aqueles que vão subir. É por isso que eu digo que é um tanto complicado entender, porque chegar ao ponto de dizer, poxa, mas a pessoa que saiu daqui, ele saiu porque ele está fora da direção, ele nunca foi crente, ele estava aqui só ocupando lugar, nem sempre isso é verdade. E pode até ser. Pode ser, né? Pode não ser. Porque nós não temos onisciência, onipotência, e não temos condições de entender o que passa. É porque entra muito aquela questão de uso e costume, né? Pois que tem. Sim. Então, aí essa pessoa não dá para a gente ser preciso, né? Ou precisamente dizer que essa pessoa saiu porque nunca foi cristão. Ele pode até ter sido cristão. Sim. Mas por uma desilusão, até mesmo por mal entendido, né? até mesmo por o pastor passar e de repente não perceber, não dá para dizer oi, tem que sai, né? Ou alguma coisa que a pessoa entendeu que foi para ele. Ou reclamaram ele, né? Chamou atenção. Muitas coisas que ocorrem na igreja. Veja bem, quando nós falamos aqui, é importante tentar muito espiritual, no mundo espiritual. O que acontece, irmão? A pessoa que prega, ele tem que ter autoridade de Deus para neutralizar as ações diabólicas dentro de uma comunidade ou dentro de uma igreja. Certo. Vejam bem, Satanás ele tem um poder muito grande de desvirtuar, veja bem, o que eu falo no púlpito e trazer no ouvido da pessoa algo totalmente diferente daquilo que eu falei. Entende? Sim, uma má interpretação, né? Uma má interpretação. É um mundo espiritual atuando dentro da igreja. Da mente, dentro da igreja. Do coração isso. também daquelas pessoas Sim. que ali estão. Então, de repente, uma palavra dita mal colocada, né? Que você quer dizer. Talvez não seja mal colocada, porque na verdade o pastor está pregando com um grupo de pessoas. Sim. Cada um interpreta do jeito. E muitas das vezes, aí eu uso um termo que a gente sempre usa, eu vou na feira, um exemplo. Né? Sim. A feira tem de tudo. Eu não sou obrigado a comprar tudo e colocar na minha sacola. Tá, entendi. Né? Então, se de repente o pastor está pregando, nem tudo que ele prega, ou uma boa parte que ele prega, é para mim. O que acontece com determinadas pessoas é que ela imagina que aquilo que o pastor está falando em termos de pecado, e às vezes até a pessoa nem cometeu esse pecado, mas ele acolhe para si. Quer dizer, você não me ofendeu, não falou para não ofender, porque a palavra está dizendo, eu já pego. Não, isso aqui é comigo que você está falando, é isso mesmo? Exatamente. Aí esse tipo de pessoa vai guardando aquilo dentro de si, Satanás vai trabalhando e tal. Sim. Às vezes até uma pessoa convertida, vamos assim dizer. Sim. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, de repente, na igreja, mesmo, irmã, entenda isso. Às vezes o pregador está pegando na unção, Deus está usando, mas Satanás está trabalhando. Não, o diabo não fica isento de estar dentro da igreja. Né? Sim. Quer dizer, não necessariamente sempre ele está ali. Né? Por que Satanás nem sempre está ali, pouco presente? Por quê? Porque ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não pode estar em todo lugar. Sim. Mas de repente a atuação dele
está naquele lugar e o pastor está pregando, e ele tem que ter o discernimento de espírito para repreender essa força diabólica, força do mal. Isso, Sim. para que Satanás não venha. Mas para isso o cara tem que dar brecha, né? Tem que deixar ele trabalhar. Dar oportunidade para ele fazer o que você está falando aí. Abrir porta, né? Isso, a pessoa tem que estar com a ferida aberta, ou abrir uma ferida. Sim. Porque muitas vezes a pregação não é objetivamente para aquela pessoa. Mesmo porque cada um tem que pegar a porção que lhe cabe. Cabe Também, né? Que é isso que o presbítero está dizendo, né? Se eu vou na feira, como digo, eu repito, Sim. eu tenho de tudo. Eu não sou obrigado a comprar tudo e colocar na minha sacola. Ainda que eu compre bastante coisa, entre o que eu comprei, eu estou exemplificando, Sim, né? sim. Eu não sou obrigado a levar tudo. Não, né? não. Eu posso jogar fora algumas Sim. coisas da tua E o que lhe cabe também, né? No caso, na feira, no caso, o que cabe no bolso, É né? só aquilo que precisa, né? Que é necessário Exatamente. fazer. Então, como nós estamos conversando, então, porque a irmã perguntou, eu volto, né? Não dá para definir o motivo exato porque essa pessoa ela está saindo da igreja. Por quê? Veja bem, irmãos, é muito abrangente esse assunto. O que acontece? Hoje nós temos igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicional, e todo esse tipo de igrejas tem as suas formas de agrupar pessoas. Né? Sim, Então, sim. se nós temos um tempo vasto ainda, vamos entender o seguinte: eu falo da minha denominação, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus do Belém. Tá. Por que muitas pessoas, olha só que interessante, que às vezes deixam a nossa congregação e vão para a igreja neopentecostal? Para algumas pessoas tradicionais, né, Sim. que acreditam muito que os usos e costumes influenciam na salvação, Sim, como de sim. fato pode sim ou não influenciar, dependendo da forma que a pessoa usa, Sim. né, até mesmo para exibicionismo ou Exagero, não, né? né, principalmente para exibicionismo. Essa pessoa começa a perceber que as formas em que nós trabalhamos na igreja chamada Igreja Assembleia de Deus do Belém, que é a igreja forte, é uma forma atrasada. Eu falo da minha. Vejam bem, das igrejas neopentecostal, neotradicionais, essas igrejas aí novas, eles têm uma forma melhor de conseguir, sabe? Sim. Juntar uma coisa com outra. Exemplo, a pessoa trabalha o dia inteiro. Na minha igreja tem culto terça, quinta e domingo. Tá? Nas igrejas neopentecostal, talvez esse seja o motivo porque as pessoas migram dessas igrejas, né? E vão com essas novas denominações que a comida não é tão boa assim, né? Sim. A gente vê. Entendi, eu até falei sobre Pela isso. árvore se conhece o fruto. Então, mas por que essa pessoa migra de lá e vai para cá? Porque ele percebe, melhor dizendo, ele vai conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer durante o dia e não vai ser tão cansativo, tanto quanto está no domingo à noite da igreja, Ele vai ficar mais como à se, vontade. como se fosse uma obrigação. Sim. Quando na verdade nada é por obrigação. Então, talvez isso também venha a contribuir as pessoas saírem das igrejas que têm culto fixo, né? Sim. Oficiais, e ir para uma igreja que o culto é, exemplo, 5 horas da manhã. Né? Se a pessoa vai para uma dessas igrejas que tem um culto de 5 horas da manhã, ele consegue ir para o culto, ele consegue trabalhar, e ele consegue dormir mais cedo e conviver mais com a família. Entendi. Entende? Que é o primeiro ministério que é a família em casa, né? Daí Né? eu tocou no assunto, isso aí vai longe. Porque a pergunta também, agora falando, dentro do versículo, né, da Escritura Sagrada. Sim. Lá em Hebreus 10, é isso? Isso, Hebreus 10. Aí colocando dentro de Hebreus 10, imaginamos que 10:25, né? Isso. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Esse versículo é o principal contra o hábito de abandonar a igreja local, conforme diz a própria Bíblia, não é isso? Então, assim, como estava dizendo aqui, é um lugar onde nós vamos ter ali nossos irmãos em Cristo, né? E vamos se ajuntar e é como se fosse a família terrena, né? Na família terrena, a gente, para estar bem, na família terrena, a gente tem que fazer um todo, né? Tem as suas dificuldades, e a gente tem que se agregar dentro da nossa própria família para poder viver bem, né? Dentro da palavra do Senhor. E isso dentro da igreja. Então, quando não consegue ter a igreja, não é isso, irmão Edilson? Exatamente. Quando não consegue ter isso, aí já é um problema seríssimo que temos para solucionar, relacionado ao que
Que a irmã missionária que ajunta tanto aí a personalidade como algo, por exemplo, quando a pessoa não se sente na família, não se sente no núcleo, né? Por mais que ali nós está distante, né? Isso, por mais que ali nós sabemos que o foco está em Cristo Jesus, né? Que é o nosso Pai maior, que nós estamos ali buscando a Deus, mas perante os irmãos ali dentro, no núcleo familiar, a pessoa muitas das vezes não se sente bem e por esse motivo pode estar pulando de igreja em igreja, né? Por coisas que ela vê e às vezes ela, né, meu querido? Exatamente, vê, às vezes não concorda, Isso. não aceita. Né? Eu creio, na minha opinião, que é por isso que tem várias igrejas, para quando Jesus vier, ter que a igreja falando e tal, não fui porque saí de lá, mas eu não fui servidor que não tem igreja que condiz com a minha pessoa. Né? Eu vejo assim, que quer dizer que todas as igrejas estão erradas, só a pessoa que está certa, então existe esse lado aí, que muitas das vezes, a minha maneira de ver, essa é a opinião minha, né? É a pessoa e às vezes também a igreja tem suas falhas, como você acabou de colocar. Existe esse lado aí de cada um e isso depende como for a situação, né? Entendo. Aí, pegando o gancho que você está dizendo, nós vivemos no chamado país democrático de direito, Estado democrático de direito. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa que está ali é benéfico, né? Imagine se todos nós pensássemos igual. Igual. Né? Não teria evolução. Então, o que o irmão colocou é importante, porque quando se fala, né, para algumas pessoas, das pessoas que pulam, e até tem um ditado, que é o próprio poligredismo, né? Que é essa palavra para não dizer pula, né? De igreja em igreja. Está vendo um termo mais chulo? Então, o que acontece? Até existe um ditado popular que diz, não sei se macaco que pula de galho em galho, uma hora o galho quebra e ele se machuca. Né? Então, esse é um lado que não é tão assim eficaz para a pessoa. Então, quando nós falamos de pessoas que vão de igreja em igreja, ao meu ver, veja bem, são pessoas que querem encontrar uma igreja que ele se sinta bem por pouco tempo também, né? Porque nessa terra aqui, a Bíblia diz, né, que nesse mundo teremos aflições. Então, por mais que a pessoa ache, encontre uma igreja apropriada para ele, lá ele vai descobrir e lá ele vai ter alguns probleminhas a resolver. Também, né? Vai ter também, né? Eu pergunto uma coisa para o irmão, não concorda que a pessoa congrega na igreja, às vezes tem até cargo, às vezes é diácono e tal, ou presbítero e tal, mas essa igreja X, ela mudou a estrutura dela, passou para outro tipo de coisa. No caso, tem esse caso aí do G12, que muita gente não aceita. Teve uma certa igreja que mudou para esse tipo de coisa, isso aí foi muito membro. O que é que o irmão acha assim, sobre... E aí ficou aquele negócio de galho em galho mesmo, porque... Divisão de igreja, é isso? Divisão de igreja, exatamente. Então, a G12 eu estive acho que umas 2 vezes na G12. O assunto da G12 é um tanto complicado, porque envolve muitas coisas, que, principalmente para mim, né? Envolve a hipnose, né? A hipnose é algo que existem profissionais que têm condições, capacidade de fazê-lo. Porém, eu não entendo que uma pessoa que de repente, porque aí nós partimos do princípio de que eu preciso entrar, o que eu estou sofrendo hoje, vamos dizer, segundo a hipnose, segundo as igrejas que o irmão colocou, né, que usavam o poder da hipnose, eu precisava regredir para mim entender que quando eu fui gerado, eu recebi uma palavra de maldição de alguém e que eu tenho que perdoar aquela pessoa que trouxe uma palavra de maldição, ainda que essa pessoa tenha sido morta ou falecida, entende? Então, aí o irmão colocou algo muito importante. Nós falamos e queremos colocar igrejas que respeitam e que prega o evangelho, o evangelho genuíno.
Isso. Né? Aleluia. Aí a gente obriga-se a entrar na questão, né? Glória a Deus. Queira, Olha não, aí, igreja. A gente se obriga a entrar na questão de uso e costume. Porque o que acontece hoje? Ah, mas o irmão Valdir, Vitor Valdir, irmão Valdir, sei lá como tá. O que o irmão entende e acha do uso e costume? É importante a gente trazer isso, porque a Bíblia diz que a mulher, ela tem que se vestir com Composto, né? com pudor. É isso. Né? É. Eu costumo dizer que uma mulher que consegue se comportar, ela se comporta em uma saia justa. Né? Ela consegue se comportar. E aquela mulher que não tem compostura, ainda que ela esteja, eu não estou generalizando, veja bem, ainda que ela esteja com o vestido no pé, ela não tem postura. Entendi, não tem um exemplo de vida, né? Entendeu? Não tem um testemunho dentro da Mostrar. palavra, né? De estar praticando a palavra de Deus. Exatamente. A conduta. Então, quando a gente fala de denominações, igrejas, que as pessoas migram para outra denominação, é lógico que muitos mudam de igreja porque acham que lá é livre, né? Pode O tudo. pessoal chama porta lá. Isso, e aí é onde está a questão. A questão, porque nós temos que entender o fato de uma igreja não ser uma igreja que tem uma doutrina tanto quanto a minha, que nem a irmã estou vendo aqui, Sólida, né? Sim. Com todo respeito, a irmã está usando brinco, a irmã está usando colar, Sim. e para mim uma serva de Deus ela vai entrar no céu do mesmo jeito. Entendi. Entende? Sim. Então, talvez por esse motivo também, que as pessoas saem da igreja Assembleia de Deus do Belém, se bem que a Assembleia de Deus do Belém hoje não está como era alguns tempos atrás, né? Sim. Vestir Mudou saia, muita vestir coisa, né? filho, hoje já mudou. Muita coisa. E que na verdade, cá para nós, com todo respeito, a mulher, em determinados momentos, ela está muito mais comportada, né? Sim. De calça do que determinadas De algumas vestes saias, que dizem ser vestes cristão, que o pastor tem que virar a cara para lá e para cá, senão pode cair no ventilador. Entendi. Então, assim, resumindo, existem muitos fatores que levam as pessoas a sair de igrejas que têm doutrinas, que têm procedimentos, se bem que isso é bom. Sim. Né? Isso é bom, mas não é tudo. Né? Não é tudo. Então, o que eu entendo? Eu entendo que sair de uma denominação, né? Ou de uma, de outra, como eu disse no começo, sair de uma, de outra, até, apesar que muitos saem daqui e dali e encontram uma igreja que não é adequada, mas lá tem a libertinagem. Né? Sim. Tem a bagunça. Ou tem a fofoca, né? Eu não quero nem entrar. Ou seja, é desorganizado. Não tem organização. Imagine você numa noite onde tem luzes e as pessoas apagam as luzes, jogam a cadeira para lá e para cá. E como é que fica o negócio desse? Será que não tem os aproveitadores no escuro? Então, eu acho que aí não cabe a pessoa ir para um lugar desse. O que eu entendo, se é para me aconselhar alguém para sair de uma igreja, tipo Assembleia de Deus do Belém, ele pode ir para uma igreja batista, uma igreja metodista, uma igreja que tem ensinamento da palavra de Deus, independente de uso e costume. O uso e costume cabe à igreja. Que é uma igreja séria, né? E o uso e costume, exatamente, o uso e costume não vai levar ninguém para o céu e nem para o inferno. Sim. O que vai trazer a salvação para a pessoa, se permanecer, né, independente do costume da igreja, é o quê? É a obediência. É ser convertido de fato, verdade. Aliás, podemos resumir. Sim. O que traz a salvação para uma pessoa é o quê? Reconhecer Cristo como Salvador. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o irmão presbítero estava falando muito de placa, né? A placa, dentro desse pula-pula, tanto os neopentecostais, ou os pentecostais, ou os tradicionais, ou dos renovados, enfim, seja a forma que for da igreja em si, ou por exemplo, os das doutrinas, os que podem usar brincos, os que não pode, né? Porque isso em mulher varia, viu, seu Valdir? Eu tenho vezes que eu tô com brinco, tem vezes que eu não tô, aí assim, aquela, né? Mas assim, eu digo pro irmão, dentro de tudo isso, porque assim, a placa não define exatamente, eu acho que a placa, ela não define exatamente a questão do poligregismo, né? Do pula-pula. Ou o presbítero vê se a placa da igreja tem que ser adepto
corresponde à personalidade daquela pessoa para estar naquela igreja. Dentro de tudo isso, né? A senhora fez uma pergunta, uma afirmação. É uma pergunta dentro de uma afirmação, né? Uma coisa atrás da outra. Entendi. Não, então, a irmã perguntou, não sei, pode escrito no apóstolo, tá? Veja bem, a placa da igreja, ela influencia, não na salvação. Só que hoje, a influência que há nas placas das igrejas, eu digo, não é tanto quanto alguns tempos atrás, quando eu me converti. Sim. O que acontece? Acontece o seguinte, hoje nós, através do meio de comunicação, as pessoas colocam tudo num balaio só. Entendi. Né? Veja É só. tudo igual, né? Se coloca o nome, não é igual. Não é. Então, voltando-se a uns tempos atrás, se eu via lá na igreja, a igreja metodista, exemplo, a igreja Assembleia de Deus, não existiam várias denominações com o nome de Assembleia de Deus. E muita, viu? Entende? Olha aí, igreja. Aí o que acontecia? Normalmente existia dois tipos de ministério. Existia o ministério Assembleia de Deus Belém e Assembleia de Deus Madureira. Sim. Então todos nós sabemos da história Assembleia de Deus Mas Madureira. agora tem mais, né? Tem o paulistano, né? Sim. O Perus. Então vários ministérios de Assembleia de Deus. E cá para nós, pessoas que não tiveram, aí eu entro nisso, não tiveram, não tem chamada, saiu da igreja, Assembleia de Deus, ou Deus de Amor, ou qualquer outra, com espírito de rebelião. Aí sim é errado. Que já entra no contexto errado. Saiu da igreja com espírito de rebelião, brigado com todo mundo. Então aí já. Né? Aí colocam lá, a gente vê na rede social, na televisão, em todo canto, não precisa nem dessa época de política aí que você Sim. Vamos lá. Igreja Assembleia de Deus está envolvida, eu não sei se eu posso falar isso, né, na questão do INSS e tal. Sim, essas coisas que já aparecem na televisão, né? Não é a gente falando por nós, né? É o que já tem na mídia, né? Então aí o que acontece? Assembleia de Deus está envolvida com o roubo do INSS, ou Banco Master, ou coisa parecida. Tá. Mas qual é essa Assembleia de Deus? Né? Entende? Então por isso que a senhora me perguntou. Tem vários ministérios, né? Exato. Quando você via hoje, Igreja Assembleia de Deus, poxa, Igreja Assembleia de Deus do Belém é uma igreja. Só que hoje, as pessoas que não conhecem as denominações, quando se ouve falar de alguns escândalos nas Assembleias de Deus, né? Já imagina que todos... todos não é igual. Não Não é. Entende? Então hoje não tem tanto esse peso mais, porque muitas pessoas estão colocando o mesmo nome, como disse, e aí nós estamos naquela questão de lá não só membros, mas como líderes, né? Eles saem com o espírito de rebelião, montam uma igreja para si, e ali tiram o pelo da ovelha até deixar a ovelha nua. Eita! Nua. A igreja batista tem esse problema. Eu que tenho ido na Batista, tem esse tipo de coisa também. Né? Coisas assim. Não, mas espera aí, você vai entender. Assim, sobre matéria de ministério. Assim. A renovada e a tradicional, né? A renovada e a tradicional. Que às vezes ela é como você está falando, às vezes é uma coisa aqui, outra coisa ali, é exatamente dentro disso que o irmão está falando. Eu entendi. Não foi hoje o raciocínio, eu entendi. Porque é diferente, né? Por exemplo, a Batista tradicional da Batista renovada, né? A colocação dele foi muito importante, ele foi preciso, né? Preciso porque hoje não há só a Batista tradicional como a renovada, né? E nem, não, pelo fato de ser tanto tradicional como a renovada, nem sempre a igreja batista local, que é aqui de Caieira, ela vem ser igual a uma igreja de um outro lugar, embora seja batista. Isso, né? Então, exatamente. Depende dos membros, depende de quem está dos dentro. irmãos tudo unido, né? Isso, de pessoas que estão ali dentro, de ser crente, às vezes não é. Eu não estou falando exatamente da batista, porque eu coloco a minha. Sim. Não, ele quis colocar um exemplo, né? Porque assim, da tradicional e da renovada. Mesma coisa pentecostal, né? Tem a pentecostal e tem a neopentecostal, né? É que houve uma grande mudança, mas aí a gente, né? Na igreja, já que nós estamos falando, da igreja batista tradicional e a renovada, né? Mas aí nós podemos falar, todas as igrejas existem salvos e não salvos. Não adianta. A Bíblia diz o quê? Quando o Senhor vier, estamos dois numa cama, levar né? Porque
e outro vai ficar, né? No fim, tudo é a pessoa com Deus, não é isso, seu? Individualmente. Né? Individual, Individual. Então aí o que eu posso dizer? Então, tanto na igreja, aí eu posso, vou colocar meu nome agora, em todas as denominações se dizem igreja, existe. E eu posso ir mais além, né? Posso ir muito mais além. O que acontece? Nós falamos muito, né? Eu vou abrir um entre parênteses aqui, para ver se a coisa fica bom, já está, né? Vejam bem, nós entendemos que nós estávamos falando o seguinte, que a salvação, ela se dá quando, o irmão sabe muito bem, a irmã, né? Quando a pessoa reconhece Cristo como Salvador, correto? Sim. Então vamos colocar aqui o seguinte, que muitos que já partiram, é uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos dentro do mesmo assunto, né? Para a gente fugir um pouco dessa questão de igreja, e de repente, né? Porque assim, só para concluir aí, mas fica aí na mente o que o senhor está falando, viu, presbítero, seu Valdir, não querendo cortar, mas assim, acabamos falando placas, né? Porque a placas a gente colocou dentro do que se define quando a pessoa quer estar dentro ou não, ou quando não dá certo de estar ou não, né? De ficar pulando, né? Mas assim, que nem eu tenho um problema sério. E eu costumo dizer assim, eu sou bem... Falo, gente, eu vou, quando eu vou visitar as igrejas, por dois motivos. Ou porque me chamam para ministrar a palavra de Deus, ou por ter ali naquele momento, para a glória de Deus, que Deus dá a oportunidade de levar uma mensagem. Certo. Ou também a parte que me cabe de ir pelos irmãos. Porque eu não consigo, irmão Valdir, ficar na questão de placa. Sabe, eu amo os irmãos assim. Seja a igreja, eu não tenho esse olhar de ficar olhando o que tem por detrás dos bastidores de cada igreja. Né? Mesmo porque a minha parte como missão, missionário não tem esse negócio de ficar só numa visão ali. Né? Não vai se buscar para Jesus Cristo, né? Só para definir aí só para chegar da parte do irmão Edilson para quem estiver aqui nos assistindo. Aqui está a nossa irmã Fabiana. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, amada. Graça e paz de Jesus, viu? Deus te abençoe poderosamente. E os irmãos que vai vir aqui assistindo, para entender, né? Que não é sobre o que a gente está falando, definindo questão de placa, falando bem ou mal de placa. Não, de forma alguma. Nós respeitamos todas, né? Todas as igrejas, a partir do momento que fala do Evangelho, da Palavra de Deus e os irmãos, né? Agora, continua aí, presbítero, irmão Valdir. Então, nós estávamos falando, a irmã salientou muito bem a questão das placas, né? Para que não venha haver confusão na cabeça de algumas pessoas concernente a alguns lugares que falam de igreja de Deus, que não é único. Né? Sim. Dentro disso, aí eu não esqueci para dizer, dentro disso nós entendemos que em todas as igrejas existem pessoas que são verdadeiros cristãos ou não. Mas quando nós falamos isso, ou nós no início estávamos falando, não implica na salvação. Não, a salvação ela se dá, né, pelo fato da pessoa reconhecer Cristo como Salvador. Né? Reconhecer Cristo como Salvador, independente de uso e costume, Jesus voltando, certamente essa pessoa subirá desde que ela permaneça. Fique firme, né? Aleluia, Deus. Sim. E continue na vocação que foi chamado. Sim. Quando eu falo vocação que foi chamado, como nós falamos no início, aí também não vai implicar se sair de outra igreja e ir para uma outra igreja, tem um outro costume diferente. Não. Sim. Mas o que eu estava colocando é o seguinte: nós entendemos que existe música que as pessoas, eu nunca fui. Eu falei aqui mesmo, né? Falei no sentido que pode ser também. Essa pessoa que fica pulando de igreja em igreja nunca foi convertido. Também tem isso. Mas também. eu não posso afirmar. Não. Sim, exatamente. É individual. Às vezes tem motivo e às vezes não há motivo. É como nós falamos lá atrás. Às vezes o problema está na própria pessoa mesmo. Então, mas veja bem, aí eu ia falar uma coisa, porque na realidade, falando sobre isso, é interessante entender que nós temos duas linhas de pensamento. Né? Eu não sei se o irmão sabe, talvez, isso não é na igreja, que o irmão congrega uma outra, e fala salvo, mas eu prefiro não entrar nisso. Sim. Salvo uma vez, salvo para sempre. Já ouvi isso. Sim. Já ouvi. Não entendeu?
Salvo uma vez, salvo para... Mas aí é um assunto para um outro dia, que é um assunto mais polêmico, Mais né? polêmico, Por quê? é, Porque né? existem as transgressões, né? O consertar e o arrependimento. É. E o arrependimento verdadeiro é quando a pessoa não comete o mesmo erro, né? Então, permanece. Né? E eu acho que quando a pessoa fala assim, é que na verdade muitos delas não querem compromisso. Quer dizer, eu estou salvo, então eu vou ficar à vontade. Né? Que a salvação é individual, é claro. Desde quando você Jesus, como o irmão acabou de mencionar, fala essas palavras aí. Né? E queira mudança de vida, transformação, é isso aí. E aí por diante. Na verdade, não colocou, veja bem, a salvação, ela não se dá por mérito, é por graça. É por graça. Cristo É merecido, né? Por favor, Ninguém merece. tratados-se favor merecido. Mas veja bem, eu estava aqui pensando e volto naquele dia. Vejam bem, quando se fala de salvação, o que os irmãos entendem? Vamos dizer, bater uma bola, podemos dizer? De um exemplo, uma tribo indígena, né? E essas pessoas nunca ouviram falar de Cristo, né? Eles cresceram dentro dessa tribo indígena, obedecendo o seu cacique, ou o seu mestre. Suponha que Jesus volte hoje, ou volte amanhã, vamos assim dizer. É uma pergunta que eu vou fazer por mão. Essa pessoa nunca ouviu falar do Evangelho, também nunca pulou de galho em galho, porque nunca aceitou Jesus, nunca congregou em nenhuma igreja. É o que nós colocamos aqui, né? Veja bem. Aí essa pessoa já partiram, como muitos já partiram, nunca ouviu falar de Cristo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, qual será o futuro dessas pessoas? Salvação ou condenação? É a pergunta que eu faço. Na tribo indígena, nunca ouviu falar de Cristo. É meio assim, eu sei que nunca ouviu falar, aí é outra coisa, né? Que ninguém pode ser julgado se antes conhecer a lei. Né? Agora, se a pessoa for igual aquele homem lá da cruz, né? Que foi no meio que reconheceu no momento e pediu perdão, ele por ser pecador, mas reconheceu, né? Aí é uma outra história, uma outra coisa, né? Porque aí tem coisa, é um mistério. Sobre Dimas, né? Quer que a irmã ache, irmã, disso aí, dessa... Dentro, né, dessa questão aí tem que ir na Bíblia mesmo, né? Porque assim, falando da cruz, o Dimas foi ali no último capítulo, né? No último momento, né? Reconheceu a Deus, né? Agora, aqueles que não reconhecem de forma alguma, nunca teve condições de reconhecer, mas também nunca blasfemou, porque ali no caso dos dois criminosos na cruz, o que aconteceu ali que o outro não é nem mencionado o nome, né? Então nós sabemos que Dimas foi para o paraíso, para o reino. Mas o outro não. Mas por que o outro não? Porque o outro assinou, ele blasfemou ali perante o Senhor, né? Além de estar errado, de ter pecado, tá naquele então, jeito. eu vejo assim, tem pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem, assim, não conhecem, simples assim. Mas também elas não têm o coração voltado para blasfemar. Ela sabe que existe o Deus maior que está no céu, mas ela não blasfema, mas ela não conhece. Né? Obedece por não conhecer. Isso. Que nem Dimas. Dimas, ele, né? Mas aí no último momento ali, ele não blasfemou. Dimas não. O que ele falou? Ele reconheceu. Reconheceu que era pecador. É isso que Jesus quer que nós sejamos. O reconhecimento que nós somos mortais, carentes de Deus, e que só existe um mediador entre Deus e o homem que é Cristo. Não entendi. Mas então, é o que eu estava colocando. Dentro desse assunto, a minha pergunta é a seguinte: a tribo indígena, todos morreram. Quando Jesus vier, é justo, é isso que eu quero colocar. Essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho ser condenado, essas pessoas serão condenadas. Deus vai levar em conta, porque o que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, falta de conhecimento. Deixa que profundo isso. Tá. Então, foi a pergunta que eu fiz. Vocês responderam muito bem. É um reconhecimento, um reconhecer, o outro assinou a sua própria condenação. Mas fico pensando eu o seguinte: vamos falar de Deus, né? Se Deus condenar essas pessoas, Ele é um Deus injusto.
porque ele não leva em conta o tempo de ignorância. Agora a pergunta que eu faço, como ficam essas pessoas na concepção do irmão? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. No meu entendimento, assim, as pessoas estão falando que as pessoas morreram. Morreram sem Cristo, sem ouvir falar. Morreram, Entregou o evangelho para né? elas. E na palavra que então não pregaram o evangelho, então elas não conhecem. E a fé ela vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu vejo assim, nesse sentido, Jesus quando voltar, na palavra de Deus também diz que Jesus vai fazer, como é que fala? Os mortos, né? Para vir o julgamento. Então ali vai caber a Deus, né? Julgar, né? Não vai ser, por exemplo, não vai ser eu, Daniela, não vai ser o irmão Valdir, não vai ser o irmão Edilson, vai ser a Deus. E na palavra de Deus diz que, maior de tudo, Deus ele é amor, né? Ele é amor, ele é justiça e ele é fogo consumidor. Só que dentro disso, o maior de tudo é que Deus, ele é amor, entendeu? Ele é amor. Então ele conhece tudo, né? O coração, que também, quando fala o coração, a alma, ele conhece o coração daquela pessoa. Por exemplo, eu posso estar que nem Daniel. Daniel passou por onde? Na Babilônia. Mas e o coração de Daniel? Se contaminou? Não se contaminou. Né? Davi também foi lá com os filisteus lá, né? Um períodozinho só, né? Ali na questão dos reis, chegou a entrar ali no palácio, mas ele não se corrompeu, não se contaminou. Então, quer dizer, o coração dele continuou. O coração dele continuou para Deus, né? Continuou para Deus, voltado para Deus. Então eu vejo, Senhor, que dentro disso tudo, é isso que Deus quer saber. Sempre no final de tudo, Deus quer saber se o coração da pessoa está com a fé voltada para Deus. A senhora me fez, depois a senhora fala, a senhora me deu a resposta sem perceber. É importante, filho, você se perceber, veja bem. Eu entendo o seguinte, que assim, a Bíblia diz, se nós voltarmos lá para o livro de Apocalipse, haverá um grande julgamento. Isso. E quem julgará as nações? A igreja. Com a igreja. Sim. A igreja que aí é questão de escatologia. Agora vamos colocar o seguinte. Toda vez que há um julgamento, há sempre sentenciado e não sentenciado. Isso. Por que eu abordei esse assunto? Eu abordei o seguinte: se haverá um julgamento, eu não sei quais serão os critérios, não sei se falei certo a palavra, né? Critérios de Deus, que ele vai usar para afirmar ou desafirmar isso. Por isso que eu estou colocando esse assunto polêmico, veja bem, que se essa pessoa nunca ouviu falar do Evangelho, tá? E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, eu, né? Entendo, segundo o que diz Apocalipse, aí é um entendimento, nem sempre o meu entendimento é o real entendimento, né? Às vezes é uma interpretação, assim como a teologia, tem vários livros de pensamento, falando-se da volta de Jesus, quantas vezes se dará a volta de Cristo? 1, 2 ou 3, né? Chama-se escatologia. Então, eu entendo que havendo grande julgamento, como a irmã colocou muito bem, que não cabe a nós, não cabe a mim saber, Deus, é uma questão de Deus, né? Então acredito eu, que Deus sendo um Deus de amor, um Deus justo, ele não leva, aí talvez o que eu vou colocar aqui, né? Talvez o que eu vou colocar aqui seja alguma coisa de se analisar, pesquisar, pensar, veja bem. E talvez quem está me ouvindo pode até falar, mas eu não concordo, e é um direito da pessoa. Claro, né? Sim. Veja bem, mas o que eu vou colocar é o seguinte: eu entendo que esse tipo de pessoa que morreram sem conhecer o Evangelho, havendo um julgamento, melhor dizendo, ao meu ver, essa pessoa pode ser salva. Sim. Foi o que a irmã colocou. Então nós, veja bem, não é isso. Teremos grandes surpresas. Eu sempre falo isso, exatamente. E aqueles que a gente acha que não vai ser salvo, será. É isso mesmo? Nós podemos, olha, veja bem, nós podemos ir muito mais além, mas só que fica. Entende? Então, o que acontece muitas das vezes, por isso que hoje é preciso tomar muito cuidado em dizer, e jamais eu posso dizer, pelo fato de uma pessoa obedecer uma doutrina, ele será salvo ou não, porque a salvação, né, é individual e pertence a Deus, assim como nós podemos dizer, veja bem,
É interessante que o que nós entendemos é que a pessoa, quando tem mais consciência, para nós morreu. Vamos colocar aqui uma pessoa que está em estado de coma. Né? Ele estava na igreja, aí já muda muito um pouco quando se sai da igreja e se torna um apóstata, né? O cão. Né? Acontece, porque a pessoa já não tá voltada para Deus, né? Aí já entra outra parte. Que a pessoa se torna um apóstata, né? Quando Apocalipse, ou aquele que não apóstata, se apostatou da fé. Aí ela mesma já se condenou. Eu vejo dessa forma, ela mesma já se condenou. Exatamente. Então ela decidiu não servir a Deus e servir o diabo, porque acha que as coisas... e vomitou, né? Quer dizer, desprezou, vomitou, né? Então, isso aí com exceção a esses. Mas, quando se fala concernente a esse tipo de pessoa, como eu coloquei, a pessoa está em estado de coma, né? Está desviado da igreja, distanciado da igreja. Não consegue me ouvir. Ele está praticamente inconsciente. Ou por que não dizer simplesmente com o cérebro funcionando, né? O coração já parou. Muitas vezes o coração não é o último órgão do corpo humano que morre. E a irmã colocou uma ação, talvez se eu for falar aqui, se puder até falar, né? O último órgão do corpo humano que morre, não vou falar, vai, coisa a ver com isso, que eu acho que não vai, é a mente. É a morte cerebral. A morte cerebral que a senhora colocou aí, sem perceber que a mente é a alma. Exatamente. Sim? Então ele entende que a mente é a alma. Né? Pode estar. Então, se essa mente ela está funcionando, ao meu ver, eu acredito que há uma possibilidade da pessoa se comunicar com Deus e ter o arrependimento. E aí que vai ter a grande surpresa. Se a pessoa se distanciou da igreja, desviou, se a pessoa naquele grande dia, a pessoa se arrebatada e encontrar ele lá no céu. Isso, aí aquilo que você aquele que está exatamente. E aí Deus joga no mar do esquecimento, como diz na Bíblia, né? As transgressões apaga, né? E joga todo aquele tempo de ignorância no mar do esquecimento. Exatamente. E de repente chega lá no céu, você olhar para o vizinho seu, falar em línguas estranhas, aí vamos lá. Falar em línguas estranhas, glória a Deus, aleluia. Expulsava demônio, só voltava a voar. E chega lá você não vê ele. Porque então, é bom ter tudo isso praticando e com amor, né? Com amor na alma, no coração a Deus. A irmã colocou, que eu queria voltar atrás que a senhora acabou de colocar agora, e tinha uma palavra dentro que a senhora colocou, eu não lembro, ela falou da pessoa estar inconsciente e de repente se converter. Mas passou. Só foi um assunto que eu ia entrar nesse assunto. Deixa eu ver se me lembro. Corpo, alma, espírito, não é um outro assunto. Mas então, voltando a dizer. Então, nós teremos grande surpresa no céu. Eu vou trazer um assunto aqui importante, o irmão Luiz. Ele pregou, olha só que interessante. Esse irmão, o pai dele foi um grande missionário. E eu achei isso de suma importância. Né? Irmãos, no céu nós podemos ter grande surpresa. Mas isso é uma conversa que não tem nada a ver. O que acontece, irmãos? Vamos lá. A Bíblia diz que o que nós teremos no céu? Como será o céu? Né? Já que nós estamos falando de salvação, então no céu. Tá. A Bíblia diz que o céu será de rua de ouro e cristal? Isso. Não terá choro, não terá ranger de dente, né? Tudo, você não lembrará de nada, assim, a sua memória, que é a memória lá nossa em relação às coisas, né? Tudo é bom, né? Não entendi. Vocês estão falando da Nova Jerusalém? Não. Estão falando do céu, tá? E as grandes surpresas. O que acontece? Irmãos, acabei esquecendo, vou lembrar. Ó, nós entendemos, quando a Bíblia diz que o céu será de rua de ouro e cristal. Tá? Vamos entender esse negócio? A Bíblia diz que no céu não terá nada. Isso é um assunto com outro dia, que sabe? A Bíblia diz: no céu não terá nada dessa terra a não ser as marcas que o homem fez
na mão de Cristo. Então o que a Bíblia diz? Será como, olha só, será como se fosse rua de ouro e cristal. Então, ao meu ver, pode até não existir ouro e cristal no céu. Para que vai servir o ouro e cristal no céu para mim e para você? Se o ouro e o cristal... eu vejo isso como um sistema figurativo, né? Eu vejo que a riqueza maior, tudo, é a nossa salvação no céu em Cristo Jesus. Então, ali de estar contemplando juntamente com Deus, com a glória, já é tudo, já entra dentro dessa questão, o ouro, o cristal, sabe, tudo lindo. Embora aí exatamente. é que eu estou colocando. Esse irmão pegou e falou o seguinte: irmão, já imaginou se você chegar no céu, né? Olha que uma coisa que parece uma loucura. E você perceber que lá no céu não tem ouro, lá no céu não tem cristal, lá no céu não tem nada, a coisa mais simples, mas a coisa mais maravilhosa de Deus. Como que você vai sentir? Entende? É maravilhoso, Então, né? A paz interna que pode ter no céu, independente de ouro e cristal, isso sim é o mais importante. É o mais importante, é a maior riqueza e a paz que excede todo esse entendimento. Sim, né? agora uma pergunta que eu faço, você já está terminando o tempo. Existem pessoas que dizem que isso é fato, nós vamos receber um novo corpo, um novo nome e tal. O que os irmãos acham? Nós vamos ter consciência do que nós passamos aqui ou não? Ou tudo que nós passamos aqui nessa terra vai se apagar como se fosse uma amnésia, podemos dizer, e parte-se daqui para frente sem recordação do que ocorreu aqui? Uma pergunta. Olha, irmão, para mim ou para o irmão Ed? Pode falar. Olha, dentro de a parábola que Jesus nos conta, que é dentro do rico e Lázaro, que é Lucas 16, vai dizer que o rico e Lázaro, dentro dessa parábola que Jesus nos conta, que é uma história, mas que se reflete para a realidade, né, de como as coisas, para nós ter entendimento de como as coisas são, porque não é serão, são, né, porque a gente tem que saber da nossa identidade, para onde nós vamos, nós temos que ter essa concepção aqui na terra, né? Para a glória de Deus, que estamos em Cristo Jesus. Então, quando lá Rico e Lázaro eles morrem, né? Veja que na morte Jesus ainda enviou um anjo para buscar quem? Lázaro, né? Quer dizer, para vir buscar, porque ele já estava para onde ele iria? Para o céu. Já o rico, não, ele morreu e foi sepultado. Quer dizer, está dizendo o que ali? Que ele morreu de morrer. Morreu de morrer. Morreu e foi sepultado. Ele não está dizendo que foi levado, olha... Não. Morreu e foi sepultado. Eu entendo isso o quê? Que ali já teve as duas mortes. A morte física e a morte espiritual. E Lázaro foi levado. Então ele foi levado para onde? Para a vida eterna. Então ali para a segunda vida eterna. E quando fala ali Lázaro e rico, que inclusive Deus me deu, para a glória de Deus, dentro dessa revelação que o amado Espírito Santo me deu dentro dessa palavra, onde eu ministrei muito, o rico, ele chega lá, ele sabe, ele está conversando. Tem consciência do que ocorreu. Porque, irmão Valdir, o espírito é espírito. Né? Tricotomia, corpo, alma e espírito. O espírito é sempre espírito, seu Valdir. Né? Então o espírito é sempre espírito. O espírito é o espírito de Deus. Agora a alma, a gente tem que saber para onde vai. Deus é tão maravilhoso que o espírito, ele não. Ele é espírito. Ele não é então, mortal. Isso. E aí o que acontece? O rico, ele tá lá e ele tá em comunicação. E ter consciência do que Exatamente, ele está em comunicação e ele tinha o quê? A consciência do que ele tinha feito. Entendeu? E ele não teve misericórdia de Lázaro na terra e lá ele estava pedindo misericórdia. Entendeu? E aí. Coisa que ele não fez, ele queria. Lázaro no seio de Abraão, quer dizer, no descanso, no paraíso do céu, aquela coisa toda, no refrigério, tudo ali. Né? E aí, o que Abraão falou? Não, daí não tem como passar para cá. E quem está aqui não tem como passar para aí. Então a consciência é que, na verdade, a pessoa salva, eu entendo que é como uma construção. Imagina, vamos colocar, entendi. A irmã colocou muito bem, colocou muito bem. Olha, eu não sei como foi feita essa casa, mas suponha que essa casa tenha terminado. Que prazer a pessoa vai ter
de morar dentro dessa casa e esquecer de tudo que fez. O prazer de estar dentro de uma casa bem construída é você lembrar e relembrar. Poxa, me lembro agora, eu estava lá no alicerce, hoje eu estou numa cobertura. Por que eu falei isso? Então, eu colocou um assunto interessante, né? Baseado em lembrança, consciência, né? Vamos abrir um Parênteses. Veja só, quando a senhora coloca uma coisa importante, por que eu digo? Eu entendo que a pessoa, quando eu estiver no céu, eu entendo, eu creio que eu vou ter consciência, como eu disse, da construção de uma casa, de tudo que eu passei aqui e agora estou gozando de uma vida eterna. Eu acredito que nós não vamos perder a consciência, certo? Do que aconteceu aqui. Porém, as lembranças do que aconteceu aqui não serão, melhor dizendo, lembranças que vai nos trazer tristeza, decepção. Isso, porque Deus não permite. Por quê? Porque se concorda que se você saiu daqui da Terra, desse planeta Terra, que morreu, né, para a vida eterna, para o céu. Você concorda que se você morreu dessa vida aqui, que aqui nós teremos aflições, tribulações, as lutas. E nós não vamos ter isso lá. Então, não seria inteligente se nós imaginar que Deus iria permitir nós lembrar das coisas da Terra. Nesse sentido. Até porque nós podemos até endossar isso. Nós não vamos ter matéria. Quer dizer, aquilo que nos faz lutar, sofrer, aflição. Ser renovado, ser mudado. Então Deus não permite essa parte, entendeu? Eu creio sim que a pessoa pode até ter, que nem ali o rico e o Lázaro por aquele momento, mas Deus ele não vai permitir, que nem ali Lázaro ali naquele momento não iria permitir que, por exemplo, fosse ter lembranças que lhe trouxesse algo. Mesmo que ele lembrasse sem sofrimento. Ele está falando, não é disso. Pode falar. Não, pode falar. Então, pode falar, sim. Ó, então tá. Ó, veja bem, mãe. Abrindo, eu coloquei esse assunto porque, veja bem, a senhora colocou algo importante. Deus vai jogar o nosso feito no mar, no esquecimento. Isso, quando é no tempo da ignorância, Sim, né? Porque às vezes a pessoa se conserta com Deus e se volta para Deus, se arrepende, mas se arrepender de verdade... Mas de verdade é o quê? Se arrepender de verdade? De É fato, não de verdade. praticar de fato mais o que praticava que desagradava o Senhor, que é pecado. Aí eu creio sim que Deus ele. Iniquidade, isso. Então, mas não colocou, eu faço uma pergunta. Vamos lá, tá? Quando a Bíblia diz que Deus vai jogar o tempo da nossa ignorância, aquele mal, tal, no mar do esquecimento, Deus esquece? Não. Então, pode falar. Não, ele não esquece não, porque ele é Deus, né? Ele é onisciente, onipresente, imutável, ele não esquece. Deus ele vê todas as coisas, ele não esquece não. Mas ele é perdoador e misericordioso. Isso, exatamente. Mas o que o não entende? Quais são as classificações que o mundo traz? Embora a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento aquilo que no nosso passado. Porque ele tem poder para isso, né? Ele sabe, quando ele fala assim, eu perdoei, perdoou, Deus perdoou, está perdoado. Sim, e a irmã entende? Eu entendo dessa forma, porque aí quando Deus fala jogou no mar do esquecimento, é porque ele soube que ali houve arrependimento. Então, porque assim, irmão Valdir, por exemplo, como é que eu vou ficar... Eu estou vendo que o senhor mudou, o senhor é um homem de Deus, vamos por assim, né? Estou vendo ali o irmão Edilson, o testemunho de vida ali que realmente, olha, tá caminhando em Cristo. Não estou vendo mais nada assim que possa dizer, olha, aquela pessoa está no caminho errado. Embora tenha, né? Não, eu vejo assim, que temos falhas. Sim, que é diferente, que a gente não podemos dizer que nós não... Que até a Bíblia fala, não, se aquele que falar que não tem já está pecando. Então nós temos falha, né? Mas nós estamos ali andando, todos os dias ali buscando andar fortificados espiritualmente na palavra de Deus, em obediência. Que é diferente, né? É diferente, por exemplo, quem quer voltar àquelas práticas pecaminosas de iniquidade, de coisa pesada.
né? Embora não tenha pecado leve nem pecado pesado, é tudo igual. Pecado. Mas a gente está falando de falhas. Falhas o ser humano tem, né? Por exemplo, o ser humano ele pode ter uma falha de falta de compromisso. Ai, olha, eu vou, mas chega na hora, pode acontecer alguma imprevisão. A pessoa não deu para ir, só que tem pessoa que ela não tem um compromisso, por exemplo, de avisar, de explicar. É uma falha, mas não quer dizer que ela está pecando. É uma coisa que ela pode corrigir imediatamente. A pessoa pode passar por isso. Né? Então, dentro disso eu vejo assim, por exemplo, então, dentro da colocação. Então, a vida da pessoa mudou. Eu estou vendo ali que a pessoa mudou. Ela está em Cristo, está na palavra de Deus. Certo. Agora, Deus, eu vejo que o Papai do Céu, coloca assim, meu Senhor e meu Papai do Céu, ele pega e joga no mar de esquecimento, porque, por exemplo, se é eu e você, ou eu e o irmão Ed, eu e o senhor e irmão Valdir em Cristo, irmão em Cristo, eu não vou ficar jogando na cara toda hora. Ai, fulano, ó, mas tu não fez isso, fulano? Como é que assim você tá dizendo que mudou? Né? Você tá fingindo que mudou e a pessoa tá vendo que não tá fingindo, que quando Deus muda, Deus muda. Mas como assim, fulano? Aí fica toda hora relembrando, toda hora relutando, toda hora. Isso aí não houve perdão. Então, quer dizer, Deus ele é tão maravilhoso que quando ele fala jogou no mar do esquecimento... Vai lançar em rosto. Exatamente. Entendeu? Isso significa... Não colocou muito bem, eu sei a resposta. Veja bem, isso significa, então, que Deus, assim como qualquer um de nós, ainda Sim. mais Deus, ele não esquece de nada. Claro que não. A questão que a irmã colocou é a seguinte, é que quando a Bíblia diz que Deus jogou no mar do esquecimento, é que ele não precisa lançar em rosto aquilo que ele já me perdoou, né? Porque existem pessoas que dizem, não, Deus esqueceu, Deus não tem amnésia, como é que Deus vai esquecer de alguma coisa, né? Não há possibilidade de Deus esquecer. Ele é tão Deus que ele consegue fazer as duas coisas se quiser. Eu não sei como está. Natalina Guerra está aqui. Glória, graça e paz de Jesus, a gloriosa graça e paz de Jesus, irmã. Amém. O papo aqui, irmã, está tão forte, que já está até passando um pouquinho o tempo, mas depois a irmã pega desde o início, amém? Quando vê um pouquinho a câmera virada, mas logo ela desvira, tá bom? E aí, ó, só para fechar agora, porque esse é polêmica, irmã, e aí acabamos entrando no outro assunto, que aqui não é nada treinado, né? É ao vivo. E o amado Espírito Santo, Deus vai conduzindo para a glória de Deus. Amém. Se vocês quiserem participar com a pergunta, fiquem à vontade, viu, irmã Natalina, irmã Fabiana? Só para fechar, irmãos, a questão de pular a igreja, como o presbítero Valdir falou no início, muitas vezes por conta de hierarquia, de cargos de hierarquia de dentro da igreja, né, que sabemos que tem, é importante, no sentido, mas o maior título mais importante é ser servo e filha, mas tem a hierarquia do planeta Terra, né, afinal estamos no sistema Terra. Dentro disso, quando a pessoa ela pula de igreja porque ela não consegue ter desenvolvimento ali para crescer no seu próprio desenvolvimento, que é Deus que deu para ela tem um chamado, o coração dela arde e chama assim, para exercer, para servir dentro da igreja local dela, e ela não consegue, muitas das vezes por isso, a pessoa ela muda, pula de igreja porque ela não encontra a igreja da forma de desenvolvimento para crescimento dentro dessa parte que eu estou colocando. E aí ela acaba pulando de igreja porque ela não consegue ficar num lugar onde ela não consegue desenvolver aquela chama que arde dentro dela ali. Aquilo que ela tem para fazer e não consegue fazer. Seja qual for, seja que nem o presbítero colocou no início, seja obreiro, seja quem vai estar na parte de louvar, seja diácono, seja na parte de missão, porque também tem os missionários locais, só que tem... muitas das vezes isso é difícil, porque quando eu vejo Paulo, ele ia num lugar, montava, fazia discípulos também, fazia aquele povo tudo, e ali para reunir, porque a igreja ela é formada a partir de que momento? Que tem aquelas pessoas todas que entendeu de fato ali o que o mensageiro está falando, e a fé em Cristo, e se reuniram para ficar juntos em comunhão, numa congregação, reunidos para a palavra de Deus, para o aprendizado. Eu vejo assim missão, né? E também, claro, né? E
levar o alimento da alma e do físico, que é a parte, tanto primeiro que é da palavra, e depois o físico, que é a ação social. E dentro disso, irmão, o que o presbítero diz para nós aqui, né? Para o entrevistador que hoje está aí hoje, né? Para a glória de Deus, obreiro de missão Edilson, o que o presbítero coloca dentro disso quando a igreja não tem esse trabalho que o irmão até falou, né? Que é como se um irmão quisesse puxar tapete do outro, né? Que não tem essa visão, não tem esse entendimento para trabalhar todos juntos no corpo de Cristo. O que está acontecendo hoje, irmão, hoje em dia, eu falo pela minha ligação. O que aconteceu? Mais alto, né? Olha só. Tá um pouco longe. No início da igreja, as pessoas eram separados para obreiro, diácono, presbítero, pastores, né? Eram tratados de pessoas cheias do Espírito Santo. Isso. E não dado a vinho. A gente tem que ser sincero. Sim. O que está acontecendo hoje nas igrejas? Pastores despreparados e sem chamada. Por quê? Porque hoje, por causa de companheirismo, sabe aquela coisa? Ajuda o amigo e tal. Ocorre muito que a pessoa, eu falo da minha denominação, estou falando de modo geral, porque tem todo tempo, tá? O obreiro hoje, para ser classificado presbítero e pastor ou missionário diácono, ele tem que ter em si chamado a teologia, fora outros tipos de coisa. A carta da esposa, a carta do Espírito Santo, seis limites e tal. Isto, quer queira, quer não, trouxe benefícios para a igreja, mas ao mesmo tempo malefício. Porque eu me lembro quando eu me converti, quando a pessoa era chamada por Deus, era cheio do Espírito Santo e um bom esposo, né? E não dado vinho, eu via curas que hoje há curas diferentes daquela, não tanto iguais àquela, mas hoje existem muitos que estão na liderança que não têm chamado pastoral. Por que não tem chamado pastoral? Porque muitos para serem pastor hoje, basta ele ter um segundo ou terceiro grau de teologia, ter uma amizade. Infelizmente é a verdade, não estou falando de igreja. Né? Ter muitas vezes uma amizade, não estou falando de modo geral. Sim. Com um líder ou coisa parecida, desculpa a expressão, se eu posso falar, né? Puxa saco, desculpa. De alguém, tá? E aí, essa pessoa pode estar lá dirigindo uma igreja. E o corpo, aí é um outro assunto mais profundo. A igreja é sábia, a igreja sente, a igreja, quando eu falo igreja, aqueles que têm chamado, aqueles que foram escolhidos, aqueles que andam na direção de Deus. Sim, o corpo, quando um órgão está doente, o corpo todo vai sentir. Exatamente. Né? Então a gente isso. Exatamente. Então o que acontece? Então a igreja percebe quando a pessoa não tem chamado. Mas essa pessoa, na verdade é essa, muitas das vezes, pelo fato de ter um dízimo muito alto, ser muito pastor, né? Ele tem que ser verdadeiro, né? Sim. Eu podia trazer uma outra denominação que não dá dízimo e prospera bem, viu? Você já sabe muito bem qual que é. Sim. Tá. Então aí, o que acontece? A pessoa sofre por falta de uma direção de Deus na liderança de algumas igrejas. Então, por que eu atribuo muitas das vezes o fato também da pessoa sair? Que a pessoa percebe que aquela pessoa não tem nada a ver com o cargo que está exercendo e continua exercendo. Na verdade, isso, não tem a unção do Espírito. Quer dizer, pronto, porque assim, em tudo, seu Valdir, em tudo, eu vejo que tem que ser a pessoa com Deus. É aquele encontro, olha, Deus colocou a mão e a pessoa vai fazer. Né? Eu digo isso porque agora falando um pouco de mim, pessoa, né? Dentro do plano de Boas Obras Tuas Mãos, inclusive estou até com uma série no Facebook e do testemunho. Então assim, é algo que me arde. Às vezes as pessoas não entendem. Como assim fazendo a obra, mas as pessoas ficam muito, onde você congrega, né? Eu falo, não, eu tenho aonde eu congrego. Só que eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, em mim, para fazer, que é algo particular, é a missão, plante boas obras em tuas mãos. Então, eu vejo muito disso, sabe, seu Valdir? E para fechar, agora acabou, viu, gente? Agora, indo lá na palavra, porque na luz das escrituras, né, provérbio, né, irmão? Tá com o provérbio aí, irmão?
Provérbio, qual provérbio que tá aí? É 13? Ó, eu vou falar esse aqui, tá? Eu vou falar esse aqui, Provérbio 27, capítulo 27, versículo 8, vai dizer: como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do seu lar, né? Que ilustra o quê? Ilustra que a falta de um ninho, a igreja, a local, a comunidade, gera instabilidade espiritual e desproteção. Aquilo que o irmão estava falando, né? Da cobertura espiritual, né? Então a gente pode estar fazendo a missão, que nem Paulo fazia as missões dele, mas a gente tem que buscar a nossa cobertura maior espiritual, é Deus. E se tiver ali onde nós congregamos, né? Que o pastor ou a pastora, enfim, o anjo da igreja entenda isso, também vai nos dar a cobertura onde a gente vai buscar revestimento espiritual, amém? Glória a Deus. Manda falando é Provérbio 13, versículo 1. 13, 1, né? Tá. Então, amém. Pode falar. E aqui temos aqui o livro, né, irmão? Pode falar um pouco sobre o livretinho aqui, rapidinho. Sim, o livro, gente, o livreto, né? A gente tá precisando de ajuda aí para dar continuidade. É um livreto bem pequenininho. Pode abrir um pouco as páginas dele, irmão? A gente está precisando, queridos, de uma editora, alguém que possa ajudar ou nos ajudar para poder fazer esse livreto. É pequenininho, parece grande, mas não é. São poucas páginas, que é de evangelização do plano de boas obras de tuas mãos. Lembrando que obras não salvam, o que salva é crer, né? É a sua fé, é crer a fé verdadeira em Cristo, né? Creia e verdadeiramente verás a glória de Deus, né? Serás salvo, tu e tua casa, para a glória de Deus. A salvação é individual, mas se tu tiver a fé e colocando ali a palavra dentro de casa, certamente Deus vai alcançar, o amado Espírito Santo de Deus. E a obra justifica, por quê? Porque aquele que já está em Cristo vai fazer as boas obras, não é? Porque quem vai fazer as boas obras é quem? Quem crê em Jesus Cristo, amém? Então ali está o livrinho das obras, plano de boas obras de tuas mãos, Ministério de Missão Haja Luz, da palavra de Deus, alimento da alma e alimento do físico. Meus queridos, eu amo todos os irmãos de Cristo de muitas igrejas, independente de placa. Isso aqui tudo é das obras que... Glória a Deus. Também que a gente, né? O local, as pessoas que trabalham. Posso deixar meu canal? Posso? Pode, aí o senhor pode finalizar aí deixando o canal. Eu agradeço a todos que nos aturou, né? Eu tenho um canal no TikTok, Valdir Dias, não só falo da palavra de Deus, algumas coisas, né? Tem outros assuntos, né, que são abordados lá. Se vocês quiserem, então, me ouvir um pouco mais, me aturar, lá eu sempre estou postando alguma coisa da palavra de Deus e outros assuntos, né? E quem sabe, numa outra oportunidade aí, eu estava em mente aqui, quem sabe a gente pode trazer um outro tema. Eita, Glória, olha aí. Importante, né? Importante. E poderia ser um tema tipo, se a irmã quiser, quem sabe Deus prepara. É difícil esse daqui, Deus sabe como é que foi lá. Mas Deus prepara. Existem livros no céu? Né? Quem sabe no futuro a gente pode abordar isso. Eita, Glória, eu já ia até responder, viu? Que Deus, quando o podcast, Deus vai falando, viu, irmãos? Glória a Deus por isso, amém? Amém. Amém? Então, queridos, ficou aí mais um podcast de hoje, né, irmão Edilson? Para nós analisarmos, meditarmos o que é sério, o que é imaturo, né? Esse negócio de ficar, quando é imaturo, né? Ficar pulando de igreja em igreja, que é o poligregismo. E quando é de fato algo que, eu digo assim, nem todo mundo, querido, eu acredito que a pessoa muda de igreja, às vezes a pessoa não gosta não de estar mudando de igreja. Não é, irmão? Às vezes a pessoa muda e ela não queria estar mudando. Na verdade, ela queria uma igreja para ela se estabilizar. Não é? É que se a gente for aqui, a gente vai muito mais além. Então, né? Então, eu vejo isso. Uma igreja realmente que, de fato, embora não exista aqui nessa terra, né? Mas eu acredito que nem todo mundo que fica mudando de igreja, às vezes é porque ela quer ou porque gosta, não. Uns sim são imaturos, outros não. E a gente tem que saber qual é o correto e qual não é. Às vezes a pessoa viaja muito também, né? Às vezes acontece disso também, ou vai morar em outro lugar, né? Ou não se adapta, que nem nós falamos aqui, colocamos em questão de família, né? E precisa estar adaptado como corpo em Cristo, que é mais importante, todos juntos, né? Tanto eu me coloquei aqui que eu às vezes visito várias igrejas e eu amo os irmãos de todas as igrejas como eu coloco, né? Porque é dessa forma
vida de missionário mesmo. Tá bom, irmãos? E eu desde já agradeço o nosso irmão presbítero aí Prazer é meu. de ter nos atendido nosso pedido, está aqui conosco aqui, fazendo, os irmãos me desculpe de ter ido um pouquinho mais além, porque uma coisa leva a outra aí, e o papo aqui foi gostoso. Gostei muito e muito obrigado a vocês que nos ouviram e estejam conosco até agora. Amém? Então, irmãos, vamos fazer uma oração dentro dessa questão, seu Valdir. O seu Valdir dirige uma oração dentro desse tema poligregismo, né? A oração que o presbítero for tocado aí. E aqui colocando, né? O nome da Fabiana, o nome da Natalina, em nome de Jesus, dentro dessa oração. Vamos todos orar em nome de Jesus. Quer falar mais alguma coisa, seu Valdir? Não. Queremos agradecer esse tempo, tá bom? O Senhor conosco. Muito obrigado também, viu? Deus abençoe poderosamente. Amém? Fazer uma oração, o irmão confirma, né? Glória a Deus. Deus do Belém, uma hora, tu ora, Amém. quanto hora, o irmão confirma. Amém? Amém. Pai, eu te louvo, glorifico a ti por esse momento, meu Deus. Estamos aqui nesse lugar, Amém, meu Senhor, Jesus. onde podemos, por misericórdia, trazer alguns esclarecimentos e juntos aprendemos e acreditamos nós, meu Senhor, e através daquilo que nós falamos aqui, meu Deus, com certeza vidas foram abençoadas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ora em favor das pessoas que falha a minha memória o nome, o Senhor que conhece tudo. Senhor, Amém, apresento Jesus. nas tuas mãos agora todos aqueles que estiveram Fabiana, conosco Natalina, nessa todos que live. vierem Agora, assistir na família, live, Senhor, no podcast. meu Deus, toma nas tuas mãos, guarda, Família, livra-nos Pai, do em mal, nome de Jesus. dirige-nos aos nossos lares, Senhor, Amém, na tua Jesus. paz, com segurança. Isso nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um. Amém, irmãos? Fala aí o final aí. Amém. Graça, Obrigado. paz Graças a e Deus. luz de Jesus. Deus Amém. abençoe poderosamente. Um abraço, Fabiano. Um abraço, Natalina. Amém. Deus abençoe cada um. Amém.